Bom, eu estou falando sobre a unidade da igreja e de como o livro de Atos mostra que esta unidade foi sendo construída pelo Espírito Santo no decorrer da história da igreja primitiva, fazendo com que o Espírito Santo estivesse unindo gradativamente os judeus que se converteram no dia do Pentecostes, os samaritanos e os gentios, e designado aqueles que haveriam de fazer esta universalização da igreja. A igreja vai para todos os lugares, se divide em pequenas comunidades, mas a igreja é uma só. Eu continuo a partir daqui e Deus te abençoe. Só tem uma! Vocês sabem da onde vem o termo denominação? Isso é muito interessante. Denominação surgiu, eles começaram a usar esse termo denominação quando mais ou menos no século XVII começou a multiplicar muitas igrejas, século XVII não, século XVIII. Começou uma a brigar com a outra, uma a dizer que a outra estava errada. Não, porque você não batiza, você usa 2 pingos de água, eu uso 3. Outra não sei o que, você mergulha, eu não mergulho. Isso e aquilo, você acha que é isso, aquilo. E todo mundo começou a se dividir, todo mundo dizendo que era a igreja certa. E os teólogos foram pegar as doutrinas lá do início do cristianismo, de São Cipriano. São Cipriano foi um dos pais da igreja, não tem nada a ver com essa macumbaria que existe por aí. Aquele livro da capa preta do São Cipriano, não foi ele que escreveu. Algum doido por aí que escreveu, mas não foi ele que escreveu. Tá? O São Cipriano de Cartago, foi um homem extraordinário. Ele foi... Não entendi? Africano. Negão. De Cartago, era cartaginense. Da onde era Agostinho, que também era negão. Era? Oh, só tem gente boa. Da África só vem coisa boa, gente. Então, vamos lá, continuando. O São Cipriano disse que a igreja, ao estudar o assunto, por causa das divisões que já estavam havendo na época dele, ele disse que a igreja é una, santa, católica e apostólica. E aí vieram os católicos de Roma e disseram, e é romana também. Só que daí nós não concordamos. Nós concordamos que a igreja é una, porque só existe uma igreja, que é a igreja de Cristo. Ninguém sabe exatamente quem é essa igreja, só Cristo. Estão espalhados pelas igrejas por aí. Muitos já morreram e é a igreja triunfante. Outros estão aqui e é a igreja militante. Somos nós. Né? Ela é una e é santa, porque ela foi separada por Deus. Ela é apostólica, não é porque ela tem a sucessão de Pedro, não. É porque ela está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Então a igreja é apostólica quando ela está baseada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Por isso, naquele edifício que Deus começou a construir, a pedra fundamental é Cristo, mas as pedras que formam junto com Cristo o alicerce são os apóstolos. Diz que a igreja foi edificada no fundamento de Cristo, dos apóstolos e dos profetas. Nós somos as outras pedras que estão sendo usadas para construir. Somos os tijolinhos que Deus está usando para construir a igreja. E um dia, quando ele terminar, a igreja vai aparecer em toda a sua glória. Ela é católica, que significa universal, porque ela está espalhada por todo mundo, ela atinge a todas as pessoas e ela tem uma mensagem universal. O termo católico, se alguém chegar assim, você é católico? Eu sou. Não sou católico romano, mas eu sou católico. Porque a nossa igreja é una, santa, apostólica e católica. Você é romano. Tá? É até um contrassenso. Dizer que a igreja é universal de Roma é que nem falar assim, a igreja Brasil para Cristo de Portugal. Como é que pode uma igreja Brasil para Cristo em Portugal?
Primeira Guerra Mundial no Brasil. Primeira Guerra Mundial no Brasil. Tá? Então, qual é o resultado da ação do Espírito Santo? É a Igreja de Jesus cheia do Espírito Santo. Aí vem justamente o dom de línguas. O dom de línguas, o dia do Pentecostes, é a reversão de uma das maiores tragédias que aconteceu à humanidade. Por causa do pecado, por causa da maldade humana, os homens quiseram construir uma torre que significava independência de Deus. Eles queriam chegar no céu para não se preocupar mais. Se Deus resolvesse fazer um dilúvio, eles estavam lá bem alto, ninguém ia morrer afogado. Deus olhou aquilo, e o que ele fez? Ele confundiu, tinha uma única linguagem, todo mundo se entendia. O que ele fez? Confundiu as línguas de todo mundo. Então o que acontece em Babel? Todos falam, mas ninguém se entende. Vários idiomas e muita confusão. Babel significa confusão. O que aconteceu quando o Espírito Santo veio? Ele cancelou Babel e criou o Pentecostes. Os filhos de Deus falam e todos entendem, porque há uma só linguagem, que é a linguagem do Espírito Santo, é a linguagem do amor, e o resultado não é confusão, é comunhão. Então, meus irmãos, vamos entender 2 ou 3 coisinhas sobre o dom de línguas, porque semana que vem nós vamos conversar mais sobre o dom de línguas na igreja, se ele existe, se não existe e tal. Mas vamos entender o que o dom de línguas significou na história da salvação. O dom de línguas foi algo que veio junto com a presença do Espírito Santo como evidência da obra de restauração que Deus estava fazendo. Qual era essa obra de restauração? Ele estava revertendo Babel. Pentecostes é o reverso de Babel. Babel é o castigo de Deus sobre a humanidade que divide os seres humanos e cria as nações e as línguas diferentes. O Pentecostes é a bênção de Deus, dando o Espírito Santo, que reúne a igreja num novo edifício, que não é o edifício que caiu lá atrás, mas é um edifício santo, que é construído pelo próprio Deus, que é a igreja. Este edifício santo, todos podem ter línguas diferentes, mas têm a mesma linguagem, por isso todos se entendem. Então, o dom de línguas no Pentecostes e no livro de Atos, ele mostra a unidade da igreja. E não é confusão. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o dom de línguas em 1 Coríntios, capítulo 14, que a gente vai estudar semana que vem, na quinta-feira, quando ele fala sobre o dom de línguas, ele começa dizendo assim: seja tudo feito com ordem e decência. Quando alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Antes disso. E sucessivamente. Quer dizer, um depois do outro. Nada de ficar falando todo mundo ao mesmo tempo. Porque vira bagunça, vira confusão, vira Babel. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. E aí? Essa é a ordem. Note que o apóstolo Paulo não proíbe de falar em línguas, mas ele coloca a ordem. Eu lembro uma vez, eu estava numa congregação da igreja presbiteriana, que eu era pastor, e tem um grupo da igreja, tal, um culto de domingo, dia de Santa Ceia, tal. Eu ia começar a pregar, um moço que estava na igreja levantou e começou a falar em línguas. Começou a falar uma língua estranha. Não era nenhum idioma, porque ele repetia as mesmas palavras e tal, e repetia e falava e tal. Eu conheço idiomas, não era nenhum idioma.
eu estudo grego, estudo hebraico, sei falar um pouquinho de alemão, sei inglês, já estudei francês. Então eu tenho uma noção, quando eu ouço uma língua, eu percebo que é uma língua, né? Uma língua assim. Mas a Bíblia diz, não proibais falar em outras línguas. Eu deixei. Só que ele abusou. Ele falou uns 40 minutos. E a igreja inteira, sem saber o que fazer, olhando para mim, eu parado olhando para ele, esperando. Quando ele terminou, ele sentou, eu falei, meu irmão, ele, oi, meu irmão, como é seu nome? Ah, fulano de tal. Por favor, interpreta agora o que você falou para a gente. Como assim, pastor? Você falou em línguas, não falou? Você trouxe uma mensagem em línguas. Então interpreta para a gente, diz o que você disse. Ah, não, pastor, eu só tenho dom de línguas, eu não tenho dom de interpretação. Eu falei, bom, tá bom. Então, meus irmãos, alguém aqui entendeu o que ele falou? Pode ser que Deus tenha dado o dom de interpretação para alguém. Alguém entendeu? Não, ninguém entendeu? Então, meu irmão, por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, versículo, acho que 18, alguma coisa assim. No dia eu sabia que o tempo todo que ele ficou, deu tempo de eu procurar na Bíblia, eu deixei aberto. Abre a sua Bíblia aí, leia para mim. Fala, pastor, esse versículo aí. No caso de alguém falar em outras línguas, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Bom, então tá bom, foi só um, tá certo. E sucessivamente, tá bom, porque não foi todo mundo falando ao mesmo tempo. Depois eu fiquei sabendo que às vezes que ele ia lá, ele começava, a igreja inteira ia junto com ele. Mas naquele dia, quando o pastor estava lá, o pessoal ficou com medo, ninguém entrou na dele. Ninguém entrou na dele, ele ficou falando sozinho. Falei, bom, segundo ponto, está tudo certinho. Não um de cada vez, não foram 200, foi um só, como Paulo está dizendo, e que diz aí mais, que haja intérprete. Há intérprete? Todo mundo, não. Falei, então, meu irmão, de hoje em diante fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Porque você ficou aqui o tempo todo edificando a você mesmo, você ficou aí fazendo culto sozinho com Deus, você deve estar cheio do Espírito Santo, e nós aqui estamos todos aborrecidos com você. Porque só você louvou a Deus egoisticamente. Você, por favor, não faça mais isso. Pelo menos aqui na minha igreja, não. Vem querer brincar comigo? Que história é essa? Agora, eu já vi um pastor que eu conheço, que é ultra tradicional, nunca aceitou o dom de línguas, ele nunca achou que o dom de línguas pudesse hoje ainda ser, porque existe um grupo que acha que o dom de línguas cessou, outro grupo acha que continua até hoje. Esse pastor é do grupo que acha que o dom de línguas cessou, que ninguém mais tem dom de línguas. Mas ele era pastor de uma igreja em São Paulo, e ele recebeu uma visita de um pastor russo, que tinha fugido da perseguição e tal. Ele veio para fazer umas palestras, para contar o testemunho dele, e veio um tradutor junto. Falava em russo, e o tradutor traduzia para o português. E ele, antes de o culto ia ser à noite, a igreja ia estar lotada e tal, ele estava mostrando a igreja, uma igreja muito grande, cabia acho que umas 800 pessoas, mais ou menos. Tinha um salão enorme, muito antiga, uma igreja muito antiga, tradicional, presbiteriana, lá de São Paulo. Ele mostrando, quando chegou no templo, eles entraram, ele deixou o templo no final, porque o templo era muito bonito. Quando chegou no templo, o pastor russo virou para esse pastor, meu amigo, que era o tradicionalzão, botou a mão no ombro dele e falou em português claro, claríssimo. Disse assim, pastor, manda ver esse teto aqui, porque esse teto tem algum problema, ele pode cair a qualquer momento. E o grupo que estava assim, todo mundo levou um susto, olhou, o pastor falou, como? Aí ele falou de novo, mas falou em russo. Aí ele virou para o intérprete e falou, você escutou? Ele falou em português? Ele falou em português, mas ele sabe português. Não, ele não sabe nada de português. Peraí, conversou com ele, falou, escuta, o senhor falou em português? O russo disse, não, eu não. Eu falei como eu falo normalmente. Aí o pastor, mas que coisa estranha, peraí,
ou chamou o diácono, falou, vai chamar lá fulano de tal, que mexe com marcenaria, coisa de telhado, essas coisas, vai chamar ele na casa. Mas essa hora, pastor, chama ele agora e fala para ele vir aqui. Aí deu um tempinho e tal, chegou o moço lá que trabalhava com isso, falou, pastor, o que eu... Nós vamos ficar aqui do lado de fora, você dá uma olhada, por favor, nesse teto aqui. Mas por quê? Não, dá uma olhada lá. Aí ele subiu no telhado e tal, abriu e tal, quando ele olhou, ele desceu e falou, pastor, pelo amor de Deus, pastor, deu pepino, está todas as sustentadores, todos eles estão corroídos. O teto, esse forro de madeira pesado, ele está seguro só pelos fios das lâmpadas. E já está arrebentando. Falou, o que você recomenda? Falou, pastor, não pode ter culto hoje à noite. De jeito nenhum. Não pode ter culto. Porque se tiver culto, vai cair esse teto na cabeça da igreja, vai matar muita gente, vai ser uma tragédia. Aí ele interditou, mandou avisar e tal, fizeram culto em outro lugar e tudo. Deixa eu contar para vocês. Se o pastor tivesse falado em russo e o cara tivesse traduzido, o pastor dizia, tá bom, obrigado, vou mandar ver isso essa semana. A noite ia ser uma tragédia. Mas como ele falou numa língua que ele não sabia falar, e houve um milagre do Espírito Santo ali na frente dele, que ele falou, todo mundo viu, ele falou em português, ele não sabe falar em português. Ele falou, não, vamos ver agora. E com isso ele salvou muitas vidas. Então, meus irmãos, isso é o verdadeiro dom de línguas. Quando Deus dá a capacidade de alguém falar numa língua que não sabe, visando a um fim proveitoso, como diz 1 Coríntios 12. O dom do Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. Vamos encerrar aqui, tá? E eu quero agora, só para abrir para as perguntas, mas antes deixa eu só